E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo da química da atmosfera. A gente já viu aí o que é a atmosfera, a divisão, composição química e agora a gente vai começar a tratar dos problemas ambientais relacionados a ela. Vamos lá, então. Primeiro, para a gente entender o que é um problema ambiental, a gente precisa lembrar aqui que o que pode causar esse problema ambiental. Esse problema ambiental pode ser causado pela própria natureza aí por fenômenos climáticos, enfim, que são comuns, mas em geral esses problemas ambientais são causados por fatores antropogênicos. O que significa algo aqui, né, um fator antropogênico? É um fator que tem origem na ação humana, tá? Essa parte aqui, ó, essa palavra antropogênico está relacionado ao ser humano, tá certo? E aí a gente pensa, se a gente pensar na história do desenvolvimento aí da tecnologia e tudo mais, esses problemas ambientais na atmosfera foram intensificados após a Revolução Industrial, já que lá a gente começou a ter uma maior queima dos chamados combustíveis fósseis, ok? E aí, justamente, essa queima de combustíveis fósseis e também o desmatamento são fatores fundamentais aí na geração desses problemas ambientais. E esses problemas ambientais podem ser causados por dois tipos de poluentes. O poluente que a gente chama primário, que é aquele que é liberado diretamente na atmosfera. Então eu pego, por exemplo, combustível fóssil, queimo ele e o gás resultante dessa queima produz esse poluente. Por exemplo, gás carbônico, aqui o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, né? CO2, SO2 e NO2. E outros exemplos. Ou também o nosso poluente pode ser secundário, que é quando ele é formado por uma reação química na atmosfera. Então, eu tenho lá um poluente primário, e além dele ser um poluente primário, ele pode sofrer reações e se transformar num poluente secundário. Como, por exemplo, o trióxido de enxofre, que é o SO3, ácido sulfúrico, ácido nítrico e o gás ozônio, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre o ozônio nos vídeos aqui de química da atmosfera. Falando agora especificamente sobre alguns problemas ambientais importantes, o primeiro que a gente vai tratar aqui é o chamado aquecimento global. O que é aquecimento global? É o aumento da temperatura global, aumento da temperatura do nosso planeta. E por que ocorre esse aumento da temperatura? Por conta da intensificação do efeito estufa. Tá? Cuidado que são coisas diferentes aqui. O que é esse efeito estufa? É um fenômeno natural, então independente do ser humano estar presente no planeta ou não, esse efeito vai ocorrer no nosso planeta. E é um fenômeno extremamente importante e necessário para que haja vida na Terra. Por quê? Porque esse efeito estufa ocorre devido à presença de gases que a gente chama de gases estufa. O que são gases estufa? São gases que conseguem reter parte do calor do Sol na troposfera, que é aquela primeira camada, né, a camada mais próxima da superfície terrestre, onde a gente vive. Então, se a gente pensar, é semelhante realmente a uma estufa. Por quê? No inverno, por conta da temperatura muito baixa, pode ser que as plantas não consigam sobreviver. O que acontece? Em uma estufa, você tem a retenção desse calor que veio do sol, e aí eu consigo fazer com que haja a produção, enfim, o crescimento dessas plantas, mesmo em épocas mais frias. É o mesmo esquema aqui para a gente. Esse calor que é retido do sol é extremamente necessário. Então, se a gente pensar aqui nesse esquema, olha só, temos aqui as camadas da atmosfera, ok? Temos o nosso planeta e o Sol. E aí tem três possibilidades. Primeiro, essa radiação aqui em amarelo é absorvida. Então, ela é absorvida pelo planeta, enfim, pelas plantas e tudo mais. Também aqui em laranja, essa radiação pode ser refletida. Então, ela bate na superfície e ela sai da nossa atmosfera, sai do nosso planeta. Ou acontece aqui a radiação retida, aqui nesse tom aqui mais avermelhado. Então, essa radiação retida é retida por conta do efeito estufa, ok? Falando ainda de aquecimento global, vamos ver quais são os gases
mais relevantes aí, né, para os gases estufa que a gente fala. O primeiro deles é o dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico. Ele é o principal gás estufa, tá? É por isso que é tão falado nas emissões de gás carbônico. Ele é produzido pela queima de combustíveis fósseis, mas não só combustíveis fósseis, também outros combustíveis, os chamados biocombustíveis também produzem esse gás carbônico, ok? Qual que é a diferença da produção desse CO2 de um combustível fóssil para um biocombustível? É que esse combustível fóssil, o carbono que estava presente nele estava aprisionado, né, estava lá, por exemplo, no subsolo, como a gente fala assim, do petróleo. Mas aí, quando eu queimo esse combustível fóssil, esse carbono vai para a atmosfera e demora muito tempo para sair da atmosfera e voltar a ser petróleo. Então eu aumento a quantidade de gás carbônico que eu já tinha na atmosfera. Outro gás estufa é o gás metano, de fórmula CH4. Ele é produzido na decomposição de matéria orgânica e também na digestão de ruminantes. Por exemplo, vacas. Talvez você já tenha ouvido falar que parte do efeito estufa é causado realmente por conta desse gás liberado na digestão de ruminantes. De fato, ele é um gás estufa, mas não acaba sendo o principal. Por quê? Por mais que ele possa reter mais calor que o gás carbônico, a quantidade de gás carbônico supera em muito a de gás metano e por isso que o gás carbônico acaba sendo mais prejudicial. Também uma classe de gases conhecido como halocarbonos. Halo porque eu tenho ali um gás que tem um halogênio, por exemplo, os CFCs, que é a sigla para clorofluorcarbonos. Esses gases também são gases estufa e eles antigamente eram usados na refrigeração, então na parte de geladeiras e também como propelente em aerossóis, tá? Hoje em dia diminuiu-se a quantidade, né, o uso desses gases CFC. Ainda assim, a gente usa outros halocarbonos, mas não necessariamente esses CFCs. E também a água. O vapor de água também pode ser um gás estufa, tá? Então, cuidado, porque às vezes a gente acha aí que a quantidade de água na atmosfera não pode interferir, mas ela interfere sim aí na dinâmica do planeta, ok? Então, temos aqui 4 exemplos desses gases estufa. Bom, o que esse aquecimento global vai provocar? Ele provoca desequilíbrios ambientais, e aqui trouxe algumas das coisas que podem acontecer por conta desse aumento da temperatura global. Primeiro, eu posso ter esse derretimento das geleiras, e as geleiras são extremamente importantes aí para a dinâmica de funcionamento do planeta, uma vez que elas também ajudam aí não só nos polos, mas em toda aí a dinâmica do planeta. Também a gente pode ter uma maior frequência de desastres ambientais por conta desse aquecimento global, como, por exemplo, furacões, enchentes, secas. Alteração na produção de alimentos. Uma vez que eu tenho um desequilíbrio ambiental, pode ser que um lugar que era frio fique mais frio do que o esperado. Pode ser que um lugar que já era quente fique mais quente do que o esperado. E isso interfere na produção de alimentos, já que eu posso perder toda uma safra por conta aí dessas variações de temperatura mais bruscas, ok? E quando eu digo mais bruscas, às vezes um aumento de 0,5%, né, um aumento de 0,5 grau Celsius já causa um grande estrago, isso a longo prazo no planeta todo. Também pode ocorrer o fenômeno da desertificação. Então, lugares onde não tinha desertos passam a ser desertos. Também inundação de cidades litorâneas, já que por conta desse derretimento de geleiras, pode ocorrer um aumento do nível do mar e aí justamente inundação de cidades litorâneas. E extinção de espécies. Às vezes, mexer nessa temperatura pode ser suficiente para que uma determinada espécie entre em extinção. Bom, isso foi aquecimento global. Próximo problema que a gente vê agora é a chamada chuva ácida. O que é a chuva ácida? A chuva ácida nada mais é do que a intensificação da acidez natural da chuva.
A chuva, naturalmente, né, como a gente vê aqui, tem um pH que é ácido, levemente ácido. Mas quando a chuva é mais ácida do que deveria ser, ou seja, é intensificado esse fenômeno, temos esse problema ambiental. O que significa ser mais ácido do que deveria ser? Quando o pH da chuva fica com valores menores aí de 5,6, menor que 5, enfim. Temos valores de pH mais ácido e isso causa vários impactos ambientais. Por que a chuva naturalmente é ácida? Por conta do gás carbônico que está presente aí na atmosfera, esse gás carbônico reage com a água, né, a água da chuva, formando o ácido carbônico, que é um ácido que tem uma certa acidez, mas não é um ácido tão forte comparado a outros, tá? Então, é por conta desse ácido aqui que nós temos a acidez natural da chuva. Só que a chuva ácida é causada não pelo gás carbônico, mas sim pelo excesso de óxidos ácidos. Por exemplo, óxidos do tipo SOX e NOx. Por que esse X aqui? Porque é uma classe de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. E aí eu posso mudar esse valor aqui do oxigênio. Pode ser 2, 3, enfim. Então, a gente usa de maneira genérica SOX, NOx, para falar desses óxidos poluentes. Olhando primeiro os gases do tipo SOX, os óxidos de enxofre. Eles vêm a partir da queima do enxofre que está presente em combustíveis fósseis. Por exemplo, no óleo diesel. Então, esse óleo diesel, quando é queimado, além de produzir gás carbônico, ele também pode produzir esse SOX. E aí, justamente, esse óxido, né, esse gás, é um poluente causador de chuva ácida. Um exemplo aqui, ó. Temos aqui esse óxido de enxofre, o trióxido de enxofre, que ao reagir com a água, forma o ácido sulfúrico, que é um ácido bem mais forte do que o ácido carbônico. Por isso que a chuva fica mais ácida. Em locais com um alto índice de poluição, por exemplo, aqui no Brasil, em Cubatão, a gente já teve problemas de chuva ácida por conta desses óxidos aqui, ok? Outro exemplo, temos aqui com o NOx, os óxidos de nitrogênio. Como que eles vão parar na natureza? Através de descargas elétricas em tempestades. Vamos lembrar que na composição química da atmosfera a gente tem o gás nitrogênio, e aí esse gás nitrogênio, quando reage com o gás oxigênio por conta dessa descarga elétrica, pode levar à produção de NOx. Mas também quando eu queimo em altas temperaturas. Então, determinadas temperaturas mais elevadas promovem a formação de NOx a partir de N2. E aí aqui um exemplo. Temos aqui esse óxido, que é o dióxido de nitrogênio, que ao reagir com a água vai formar esses dois ácidos, o ácido nítrico e o ácido nitroso, que são ácidos que também estão presentes na chuva ácida. Ok? O que essa chuva ácida vai causar? Desequilíbrios em ecossistemas, como, por exemplo, a acidificação dos lagos. Então, essa chuva é bem ácida e quando tem contato aí com o solo, com a água, continua sendo ácida. E aí eu tenho uma acidificação dos lagos e isso pode matar seres que vivem nesses ecossistemas, ok? E também destruição de plantações ou até de monumentos, se esses monumentos são feitos de calcário, já que o calcário, que é o carbonato de cálcio, reage com esses ácidos aqui, ok? Esses ácidos da chuva ácida, beleza? A gente fecha a nossa primeira parte de problemas ambientais, né, dentro do nosso estudo de química da atmosfera, e a gente tem mais um vídeo para concluir aí os outros problemas ambientais. Até logo, tchau, tchau.